Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast! E hoje é dia da gente continuar Josué, o livro de Josué. Hoje nós vamos ler Josué de 3 a 6 e depois, a nossa análise, o nosso parecer, ajudando o seu entendimento e o nosso também junto com vocês. Então fica com a gente até o final. E vamos de Josué 3. A travessia do Jordão. Finalmente eles vão entrar em Canaã. De manhã, bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. Mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem. Desse modo, saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. E disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. Eles a levantaram e foram na frente. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você, como estive com Moisés. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes: carregam a arca da aliança. Quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio. Então Josué disse aos israelitas: venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês e que certamente expulsará de diante de vocês os cananeus, os hititas, os heveus, os ferezeus, os girgaceus, os amorreus e os jebuseus. Vejam, a arca da aliança do soberano de toda a terra atravessará o Jordão à frente de vocês. Agora escolham 12 israelitas, um de cada tribo. Quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. O Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão e seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adão. Nas proximidades de Zaretã, e as águas que desciam para o mar de Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente. E assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca, no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava, até que toda a nação o atravessou pisando em terra seca. Capítulo 4. Quando todo o povo estava a salvo no outro lado do Jordão, o Senhor disse a Josué: chame os 12 homens que foram escolhidos para a tarefa especial, um de cada tribo, e diga para que apanhem 12 pedras do meio do rio, do lugar em que os sacerdotes ficaram parados. Levem as pedras e façam com elas um monumento no lugar em que Israel acampar esta noite. Assim Josué reuniu os 12 homens que havia escolhido entre os israelitas, um de cada tribo, e disse a eles: passem adiante da arca da aliança do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão, e cada um de vocês deverá colocar uma pedra nos ombros. 12 pedras ao todo, uma para cada tribo de Israel. Com elas vamos construir um monumento, de modo que no futuro, quando os filhos de vocês perguntarem: para que servem estas pedras? Vocês dirão:
É para lembrar que as águas do Jordão pararam de correr quando estávamos atravessando o rio com a Arca da Aliança do Senhor. Essas pedras vão servir para fazer o povo de Israel lembrar sempre deste espantoso milagre. Os homens fizeram como Josué havia ordenado a eles. Pegaram 12 pedras do meio do rio Jordão, uma para cada tribo, conforme a ordem dada pelo Senhor a Josué, e as levaram para o lugar onde o povo estava acampado. Além disso, Josué mandou fazer outro monumento de 12 pedras no meio do rio Jordão, no lugar em que estavam parados os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança. E as pedras estão lá até o dia de hoje. Os sacerdotes que levavam a arca ficaram parados no meio do rio e dali não saíram enquanto não foram cumpridas as ordens dadas pelo Senhor a Josué por meio de Moisés. Enquanto isso, o povo atravessou o leito seco do rio o mais rápido possível. Depois que todos passaram, os sacerdotes passaram para o outro lado diante do povo, com a arca do Senhor. As tropas das tribos de Ruben, de Gade e da minha tribo de Manassés atravessaram bem armadas, à frente dos israelitas, como Moisés havia instruído. Cerca de 40.000 guerreiros preparados para a guerra foram na frente das outras tribos, como forças do exército do Senhor, marchando para as planícies de Jericó. Aquele foi um dia marcante para Josué. O Senhor fez com que o povo reconhecesse o valor de Josué, e o povo passou a respeitar Josué como havia respeitado Moisés, e não só naquele dia, mas durante toda a vida dele. Então o Senhor disse a Josué: Mande que os sacerdotes que carregam a arca da aliança saiam do Jordão. Josué passou essa ordem aos sacerdotes. E assim que os sacerdotes saíram do leito do rio, as águas começaram a correr de novo e cobriram as suas margens como antes. Este milagre aconteceu no 10º dia do primeiro mês. Nesse dia, todo o povo cruzou o rio Jordão e acampou em Gigal, no lado oeste da cidade de Jericó. E ali, as 12 pedras tiradas do Jordão foram empilhadas por Josué como monumento. Então Josué voltou a explicar a finalidade das pedras. No futuro, disse ele, quando os filhos perguntarem aos seus pais: que significam essas pedras? Vocês poderão dizer: aqui o povo de Israel cruzou o rio pisando em terra seca. Pois o Senhor, o seu Deus, secou o rio bem diante dos nossos olhos e manteve seco o leito do rio, até que todos tivessem atravessado. A mesma coisa o Senhor, o seu Deus, fez 40 anos antes com o Mar Vermelho. Ele fez isso para que todas as nações da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa e para que vocês sirvam e respeitem o Senhor, o seu Deus, para sempre. Josué 5. A circuncisão dos israelitas em Gilgal. Todos os reis amorreus que habitavam a oeste do Jordão e todos os reis cananeus que viviam ao longo do litoral souberam que o Senhor tinha secado o Jordão diante dos israelitas até que tivéssemos atravessado. Por isso, desanimaram-se e perderam a coragem de enfrentar os israelitas. Naquela ocasião, o Senhor disse a Josué: Faça facas de pedra e circuncide os israelitas. Josué fez facas de pedra e circuncidou os israelitas em Gilbeate Aralote. Ele fez isso porque todos os homens aptos para a guerra morreram no deserto depois de terem saído do Egito. Todos os que saíram haviam sido circuncidados, mas todos os que nasceram no deserto, no caminho, depois da saída do Egito, não passaram pela circuncisão. Os israelitas andaram 40 anos pelo deserto, até que todos os guerreiros que tinham saído do Egito morressem, visto que não tinham obedecido ao Senhor. Pois o Senhor lhes havia jurado que não veriam a terra que prometera aos seus antepassados que nos daria, terra onde há leite e mel com fartura. Assim, em lugar deles colocou os seus filhos, e estes foram os que Josué circuncidou. Ainda estavam incircuncisos, porque não tinham sido circuncidados durante a viagem. E depois que a nação inteira foi circuncidada, eles ficaram onde estavam
no acampamento até se recuperarem. Então o Senhor disse a Josué: Hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Por isso, até hoje, o lugar se chama Gilgal. Na tarde do 14º dia do mês, enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa. No dia seguinte ao da Páscoa, nesse mesmo dia, eles comeram pães sem fermento e grãos de trigo tostados, produtos daquela terra. Um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas, e naquele mesmo ano eles comeram do fruto da terra de Canaã. A queda de Jericó. Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: Você é por nós ou por nossos inimigos? Nem uma coisa nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se com o rosto em terra em sinal de respeito e lhe perguntou: Que mensagem o meu senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou. Capítulo 6. As portas de Jericó estavam muito bem trancadas, porque o povo tinha medo dos israelitas. Ninguém podia entrar nem sair. Disse o Senhor a Josué: Entregarei a vocês Jericó, seu rei e todos os seus soldados. Preste atenção. Todo o exército de Israel deverá marchar em volta da cidade uma vez por dia durante 6 dias. 7 sacerdotes acompanharão as tropas, cada um levando uma corneta feita de chifre de carneiro, à frente da arca. No 7º dia, as tropas marcharão em volta da cidade 7 vezes, com os sacerdotes tocando as cornetas. Quando os sacerdotes derem um toque forte e longo de corneta, todo o exército gritará a plenos pulmões. Como resultado, um muro da cidade virá abaixo. Então o exército invadirá a cidade, cada um avançando do ponto em que estiver. Josué, filho de Num, convocou os sacerdotes e deu as seguintes instruções: Levem a arca da aliança. 7 de vocês levarão as cornetas à frente da arca do Senhor. E ordenou ao povo: Marchem ao redor da cidade. Os guerreiros armados irão à frente da arca do Senhor. Depois que Josué terminou de falar ao povo, os 7 sacerdotes, levando as 7 cornetas perante o Senhor, passaram e tocaram as cornetas. Em seguida, viam os sacerdotes levando a arca da aliança do Senhor. Os homens armados iam à frente dos sacerdotes que tocavam as cornetas, e o batalhão da retaguarda seguia a arca. Os sacerdotes tocavam as cornetas sem parar. Temos de fazer completo silêncio. Não deem um grito de guerra. Não levantem a voz. Não saia palavra alguma da sua boca, ordenou Josué, até o momento em que eu diga a vocês: agora gritem. Então vocês gritarão. Nesse mesmo dia, a arca do Senhor foi carregada ao redor dos muros da cidade, dando uma volta completa. Depois todos se reuniram no acampamento e passaram a noite ali. Josué levantou-se na manhã seguinte, ainda bem cedo, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 cornetas iam à frente da arca do Senhor. Eles iam andando e tocando as cornetas sem parar. Os guerreiros armados iam adiante deles, e o restante dos homens ia na retaguarda, seguindo a arca do Senhor. No segundo dia, rodearam novamente a cidade e voltaram para o acampamento. Assim fizeram por 6 dias. Na manhã do 7º dia, bem cedo, saíram de novo, só que desta vez rodearam a cidade 7 vezes. Somente neste dia rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª volta, quando os sacerdotes deram um forte e longo toque de corneta, Josué falou ao povo: Gritem! O Senhor entregou a cidade em nossas mãos. A cidade, com tudo que nela existe, será destruída, menos a prostituta Raabe e todos os que estiveram na casa dela, visto que ela protegeu os nossos espiões.
Ouçam bem, não peguem coisa alguma da cidade. Obedeçam, porque do contrário cairá uma terrível desgraça e maldição sobre o acampamento de Israel. Toda a prata e o ouro, bem como os utensílios de bronze e de ferro, deverão ser dedicados ao Senhor e deverão ser levados para o tesouro do Senhor. Assim, quando os israelitas escutaram o toque das cornetas, gritaram a plenos pulmões. De repente, os muros da cidade vieram abaixo. Os israelitas então entraram por todos os lados da cidade, cada qual avançando do ponto em que se encontrava quando os muros caíram. Destruíram tudo o que nela havia: os homens, as mulheres, as crianças, os velhos, os bois, as ovelhas e os jumentos, tudo o que nela havia. Mas Josué disse aos dois homens que tinham espionado a terra: tratem de cumprir o que prometeram. Vão e libertem Raabe e todos os que estiverem com ela. Então os jovens espiões obedeceram e tiraram da cidade Raabe com seu pai, a sua mãe, seus irmãos e os outros parentes dela, bem como os bens deles. Eles ficaram alojados fora do acampamento de Israel. Os israelitas incendiaram então a cidade, queimando tudo o que nela havia, menos o ouro, a prata e os utensílios de bronze e de ferro, que foram entregues ao tesouro da casa do Senhor. Assim Josué salvou a prostituta Raabe e os parentes que estavam com ela na sua casa. Eles vivem até hoje entre os israelitas. Isso foi feito porque Raabe protegeu os espiões que Josué havia enviado a Jericó. Nessa ocasião, Josué pronunciou este juramento: maldito seja o homem diante do Senhor que se levantar e reedificar a cidade de Jericó. Ele preveniu que, quando fosse feito o alicerce, o filho mais velho do reconstrutor morreria, e quando fossem colocadas as portas da cidade, morreria o filho mais moço. Assim o Senhor estava com Josué, e a sua fama começou a se espalhar por toda a região. Fim da leitura de hoje. E vamos para a nossa análise. Em Josué 3, que finalmente eles atravessaram o Rio Jordão, gente. E como que é a regra ali, né? E como o Senhor também cuida deles. E aí, a arca indo à frente, o que aconteceu aqui, igual quando eles saíram do Egito? O mar se abriu. E lá no Egito, quando eles fizeram a saída, foi Moisés, né, que fez a abertura do Mar Vermelho ali. E esse do Jordão não é tão conhecido como o do Mar Vermelho. Porém, foi a mesma coisa, né? Paredes de água se levantaram e eles atravessaram por terra seca. E era bem no momento de colheita, aonde o Rio Jordão mais ficava transbordado. Então, imagina, era mais do que o normal a quantidade de água. E mesmo assim, todo Israel atravessou por ali, né? E o que acontece com isso? O povo ali, onde eles iam dominar, ficou com mais medo. Falou, rapaz, quem que é esse povo mesmo, né? A gente já tinha ouvido falar que eles tinham feito isso lá no Egito. Mas agora, vendo eles chegando perto, o que vai poder parar eles? Então, eles fecharam todos os portões, os muros, né? Os muros deles eram muito grandes. E aí ficaram trancafiados ali. Aqui ninguém vai conseguir entrar. Eu acho assim que foi até esse feito foi para trazer coragem, né, pro Para os povo, israelitas, né? para Josué e para amedrontar o povo novamente, né? Porque igual você falou, a abertura do Mar Vermelho, ele se espalhou muito ali a notícia, né? A abertura do Mar Vermelho, né, como foi algo assim muito grandioso, e se passaram 40 anos depois da abertura, a notícia já tinha se espalhado. Então, assim, o feito é o mesmo, né? Só que o Mar Vermelho era bem maior de largura, só que o Rio Jordão, é igual falou, né? Ele estava transbordando e era uma coisa difícil. Ele era menor de largura e então, tipo assim, com esse feito, né? Eu acredito que ele trouxe confiança, né? Tipo assim, foi para gerar confiança ali, tanto para Josué como para os israelitas e já para dar mais medo, né? Igual porque assim, às vezes eu fico pensando que o povo falou assim: "Ah, Moisés morreu, foi com Moisés Toda glória. toda a glória, né? Toda os milagres, né? Então, tipo assim, agora esse Josué aí que tá vindo, né? Quem que é esse daí, né? Vamos lá, né?
Eu acho que ele dá para enfrentar. E daí eu acho que quando aconteceu isso, falou, não dá não, fecha os portões mesmo, vamos se esconder aí deles. E nesse deles se esconderem, né? É interessante a gente ver que os homens, todos que eram de guerra, morreram. Então, todos os homens estavam circuncidados, igual a aliança que Deus fez com Abraão. E quando eles entraram no Jordão, já entraram com os filhos desses homens que nasceram durante o deserto, ali os 40 anos de peregrinação. E aí eles não eram circuncidados ainda, não era regra assim, nasceu circuncida por conta que eles estavam no deserto, então não tinha materiais e nem nada. Porém, ali eles tiveram que ser circuncidados, porque eles já eram povo de Deus e já estavam grandes, e eles já estavam em um local onde tinha suprimentos ali e limpeza, né? Vamos dizer assim, para poder estar fazendo essa circuncisão. E eles fizeram a circuncisão bem no dia da Páscoa também. Que legal, né? Essa bater nessas datas aí. E a entrada deles, né, no Jordão foi Sim, bem na época que eles saíram também lá do Egito, foi na Páscoa. foram na Páscoa. Aí que se completa os 40 anos, né? Que eles saíram. Uhum. E aqui então no finalzinho do capítulo 5, né, fala então que aparece aí um anjo, né, e um anjo empunhando uma espada. E ele aproxima, ele aparece, né, Josué vê ele de longe e vai até ele e ele fala, né, sou o comandante dos exércitos do Senhor. E daí Josué Josué já se prostra já ali, se né? prostra e novamente ele fala, né, é, algo que aconteceu muito parecido lá com Moisés, né? Tire as sandálias porque você está pisando no lugar santo. E é o que acontece com Moisés quando ele está vendo a Uma sarça sarça ardente, né? ardente, né? Então, tire as sandálias. Era legal essa parte, né? Era realmente ali um ato de respeito, né? E de eu acho que também de respeito e de Honra. honrar, né? De honrar. E daí então esse anjo fala, né, para Josué, fala assim, o ritual, né, para vocês derrubarem, vocês vão conquistar Jericó e tudo que há nele. Não se preocupem, porque eles estavam preocupados porque o que a senhora falou, né? Os Foi portões os eram muito portões eram grandes. fechados, os muros eram largos e eram muros altos e falou, não tem o que fazer, né? E daí falou, fiquem tranquilos. Então, tipo assim, todo o ritual, né, tudo o que vai acontecer durará 7 dias. Durante 6 dias, vocês darão uma volta somente em volta dos muros de Jericó e não falarão nada, só marcharão, todos em silêncio ia A lá os arca. sacerdotes, né, com as cornetas tocando, a arca atrás e os soldados. Então fizeram isso durante 6 dias. E olha que legal, né? Tipo assim, ter calma, ter resiliência e você confiar, né? Então, porque assim, querendo ou não, pareciam bobos, né? Dando Rodando volta volta, no. em silêncio, marchando em volta do muro. Ainda Tipo, com a arca na frente, ali tocando uma trombeta, uma corneta. exato. E daí fizeram isso em 6 dias. E daí no sétimo dia o anjo falou, né? No sétimo dia vocês darão 7 voltas. E daí, depois que vocês finalizarem as 7 voltas, vocês poderão dar um grito, né? Um grito de conquista mesmo, né? Aquele grito, Um tipo, brado, um né? brado. E daí só falou isso, né? E vocês vão conseguir. E daí, é isso que Josué faz. E acontece então que daí, do O muro. jeitinho que foi falado através, né, do anjo do Senhor, o muro simplesmente cai, despedaça ali, e eles invadem, entram então em Jericó e vão matando as pessoas, tomando conta de tudo, Só e, salva Raabe, e né? cumpre com a palavra que era salvar Raabe e todos que estavam Na dentro casa da dela. casa de Raabe. Então foi exatamente isso que eles fizeram. E pegaram até os bens, né, de Raabe, de quem estava junto ali, que eram os pais, irmãos, enfim. E foi isso. E o que é interessante, né? Olhando assim sobre essa queda do muro de Jericó, aos olhos naturais, né? Aos nossos olhos, é igual o Jason falou, parece besta, parece ridículo. Você fala assim, como que eu vou destruir esse muro? E para vocês terem noção, o muro era muito
grosso ali, muito grande, porque Raabe tinha casa no muro. Então pensa a largura que era esse muro e a largura dos portões também. E aí você olha aquele tamanho de muro e um anjo do Senhor falando para você, só dá a volta e marcha. E depois grita. E aí você fala assim, é assim que eu vou derrubar? E o muro derruba. Então, às vezes, assim, coisas podem estar aparecendo para a tua vida e aí você tá sentindo um direcionamento que para você não faz sentido. E quando você conta para o outro, menos ainda. Mas faça, gente. Porque Deus constrange o óbvio. Ele gosta de fazer isso. Ele gosta de mostrar o quê? A sua confiança com ele. Aqui eu acho assim que quando o anjo pediu isso a Josué, era mesmo para ver o quê? A confiança. Porque se você olha sobre Deus, é só, tipo, ele fala assim, muro caia, pum, caiu. Ou ataquem, né, vão, e ele vai estar junto. Mas ele queria constranger mesmo, para mostrar o quê? Confia em mim, sou eu que estou com vocês, e as coisas, quando vocês estão comigo, acontecem. Acontece o que eu planejei para vocês. Então, eu acredito muito, lendo as escrituras, que é sobre isso, né? Sobre confiar em Deus. Não é o óbvio, não vai fazer sentido, mas quando você caminha com ele, as coisas boas vêm para você. E você precisa aprender a confiar, você precisa aprender a se posicionar verdadeiramente em fé e ter ousadia nessa sua posição. E como você vai ter isso? Ao olhar natural, parece assim, tipo, meu, eu não sei direito fazer isso. Ou às vezes você fala assim, não, eu me posiciono. Mas a gente sabe quando você realmente está se posicionando é quando as coisas estão acontecendo na sua vida. E se não estão acontecendo do jeito que você deseja, ou se você está aí aflito, ansioso, não está sabendo descansar em Deus, é porque você não está confiando ainda, você ainda não está sabendo, está faltando alguma coisa para você. E como você vai conquistar isso? Acessando o primeiro link que está nessa descrição, que é o Ouvintes da Fé. É o ambiente onde a gente criou, porque a gente não consegue passar aqui para vocês, por meio da palavra, como você transformar isso. Porque eu sei que já faz alguns dias, alguns meses, às vezes até anos, que você passa por isso. E não é num simples vídeo que você vai ser transformado. Você precisa aprender a se posicionar com ousadia e confiança. Então, entra nesse link, é uma assinatura. A gente posta vídeos todos os dias pela manhã, às 6 horas da manhã de Brasília, para você já pela manhã já tá aprendendo a se posicionar. Tem uma oração para você também. Então, é um lugar onde você vai aprender o passo a passo para você estar se posicionando em ousadia, aprendendo a descansar em fé, a você confiar, sabe? A entregar, a tirar essa ansiedade e ter ousadia ali. Então, entra, não continua do jeito que você está. Coloque um ponto final para isso e desperte para a vida. É isso que a gente tem para te entregar no Ouvintes da Fé. Então, entra, faça sua assinatura e dentro dele também tem um desafio de 21 dias. É só você entrar ali depois que você fez a assinatura e entrar na parte de desafio de 21 dias, que você vai ter ali todo o suporte para você começar a ter esse posicionamento de fé dentro de 21 dias. Você vai ver a sua vida já despertando. E a gente te espera também, né, no próximo episódio e lá no Ouvintes da Fé, tá? Um beijo, fica com Deus. Tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado eu já deixei o quê? O nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já está aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!